Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula, ao início do módulo 2, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes, arquétipos. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre padrões repetitivos de comportamento. E um dos padrões que eu mais costumo tratar com a constelação é o padrão da pessoa apegada ao sofrimento. Mas como assim, Elaine, apegada ao sofrimento? Existe isso? Porque não faz o menor sentido. E realmente, de forma consciente, não faz o menor sentido. Mas o que acontece é que a maioria dessas pessoas está apegada ao sofrimento de forma inconsciente. Então eu vou explicar para vocês como que o nosso cérebro, ele faz com que a pessoa se apegue ao sofrimento. O apego ao sofrimento, ele é uma referência a tudo aquilo que a pessoa rejeita de bom, desde um simples elogio até, por exemplo, um relacionamento com um parceiro amoroso saudável. Então, todas as coisas boas, dependendo do nível em que essa pessoa está apegada ao sofrimento, ela vai acabar rejeitando. E as pessoas que têm esse tipo de padrão, geralmente são pessoas que lá na sua infância foram muito exigidas, foram muito maltratadas, ou então elas foram muito criticadas, de forma que elas passam a conviver com aquilo como se fosse algo normal. E eu já falei para vocês em aulas passadas que o nosso cérebro, ele é campeão em resolver problemas. E justamente por ele ser campeão em resolver problemas, quando uma pessoa ela cresce num ambiente muito hostil, de qualquer nível, seja num nível hostil com outras pessoas, quanto, por exemplo, em meio a uma guerra, o cérebro dela, ele se adapta àquele ambiente. Então, ele passa a acostumar-se somente a resolver aqueles conflitos que estão acontecendo do lado externo. Só que o que o cérebro dessa pessoa apegada ao sofrimento não sabe é que existem situações na vida onde nem sempre você precisa estar em estado de alerta, onde nem sempre você vai estar no meio de uma guerra, onde nem sempre você precisa conviver com pessoas tóxicas, por exemplo, O cérebro, ele está acostumado com aquele ambiente hostil. E quando essa pessoa passa a ir para um ambiente mais tranquilo, mais ameno, o que acontece? Ele fica perdido. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquela situação. E aí, justamente por não saber lidar com aquele ambiente onde supostamente não tem problemas, ele faz com que a pessoa procure problemas para ele resolver. Olha que coisa sinistra, o nosso cérebro. Então ele faz a pessoa procurar situações. Então vamos supor, uma pessoa que cresceu num lar onde os pais viviam brigando, tinha violência doméstica, tinha abuso psicológico de todos os níveis. E aí a pessoa, desde que ela se conhece por gente, ela vê aquele conflito. Aí, quando ela chega na vida adulta, onde ela vai ter um relacionamento, de forma inconsciente também ela acaba se envolvendo com uma pessoa conflituosa, porque de forma inconsciente também é o padrão de relacionamento que ela acredita. De forma consciente, ela acha aquilo ruim, mas de forma inconsciente ela vê aquilo como algo normal. Então, aí ela se casa e vamos por lá que ela passa 15 anos com aquela pessoa até que ela cansa e resolve terminar. E aí ela vai conhecer uma outra pessoa e essa pessoa é uma pessoa agradável, uma pessoa bondosa, uma pessoa que trata bem ela, não mal, como ela sempre acostumou, como o cérebro dela vivia. E aí o que essa pessoa sente geralmente? Se ela estiver no estado inconsciente, ela vai sabotar esse relacionamento saudável, porque ela se sente mais confortável em um relacionamento hostil. Então eu vejo muitos casos no meu consultório de pessoas que sofrem com esse padrão, porque elas mesmas admitem, eu não consigo entender, parece que
eu me sinto melhor quando eu tô com uma pessoa que abusa de mim do que uma pessoa que me trata bem. Então a pessoa ela cresceu naquele ambiente hostil, então ela se acostuma, mas é o cérebro que está acostumado. Então o que é necessário fazer? Elaine, já tomei consciência de que eu tenho esse padrão, como que eu posso mudar isso? Então eu falei também nas outras aulas, passei exercícios para vocês. O nosso cérebro ele precisa de 21 dias contínuos para ter um novo hábito. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer justamente esses exercícios que eu passei, né? Buscar investigar mais a fundo a raiz dessas crenças, e aí o seu cérebro vai começar a se acostumar com esse ambiente ameno. Se acostumando com esse ambiente mais ameno, a pessoa ela já não se sente mal em receber coisas boas. Então, isso significa ser apegado ao sofrimento, e é dessa forma que você consegue desapegar do sofrimento, vivendo mais coisas boas, praticando mais o merecimento. E da mesma forma também acontece com pessoas que cresceram, por exemplo, em berço de ouro, que sempre tiveram tudo na mão, os pais sempre fizeram de tudo, aquela pessoa nunca sofreu. E aí quando ela vai para um ambiente hostil, ela não sabe como reagir. O que nós precisamos fazer é causar um equilíbrio em nosso cérebro para que quando ele receba um ambiente hostil, ele saiba lidar da mesma forma que ele saiba lidar quando estiver num ambiente mais ameno. Você também pode criar oportunidades de merecimento. Como assim, Elaine, criar oportunidades de merecimento? Por exemplo, se você tem o sonho de comprar uma BMW, um exemplo prático aqui, e você se sente mal, né, por muitas vezes até em desejar ter essa BMW. Então você já sabe, já tomou consciência de que é o seu cérebro apegado àquela dor, ao sofrimento de escassez. Vai lá numa concessionária, faz um test drive, dirige a sua BMW, mesmo que seja ali só por uma hora, meia hora que seja, e quando você estiver lá dirigindo, imagine-se como se aquela BMW já fosse sua, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é ilusão daquilo que é realidade. Então aproveita esse gancho que você tem e vai, sem ficar pensando de forma racional, apenas sinta. Naquele momento a BMW é sua. Então sinta o prazer de estar dirigindo aquela BMW. Então faça isso tipo uma vez por semana. Dessa forma, o teu cérebro ele vai se conectando com aquele ambiente mais ameno e ele para de fazer você buscar problemas, como por exemplo dirigir um carro velho. E aí, da mesma forma que ele, acostumado à dor, ao sofrimento, à escassez, faz com que você procure problemas para ele resolver, da mesma forma com coisas boas. Então, assim, eu vivi a vida inteira dirigindo carro velho, cheio de problema, mas agora eu tomei consciência de que eu tô apegada a essa crença de sofrimento, então eu vou mudar essa crença. E aí, quanto mais você cria oportunidades de merecimento, mais o teu cérebro vai instigar você, fazer com que você busque maneiras de conquistar aquela coisa boa, porque ele já não tá mais gostando de viver naquele ambiente hostil, que você está proporcionando um ambiente mais ameno, você tá proporcionando para ele novas perspectivas. Então é como se você já estivesse acostumando ele com as coisas boas. Então, da mesma forma que ele acostuma com as coisas ruins, ele também acostuma com as coisas boas. Tudo vai de você aprender a equilibrar essas duas situações. Então, crie oportunidades para aumentar o seu merecimento. Você pode desde fazer um test drive com o carro dos seus sonhos, quanto, por exemplo, ir naquele restaurante chiquérrimo, se arrumar, mas crie oportunidades para aumentar o seu merecimento. Assim, o seu cérebro entende que há uma nova realidade ao seu redor e ele precisa se adaptar a isso. E para encerrar nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês em PDF um teste
onde você pode ver qual que é o seu nível, né, em que você está apegado a essa crença de sofrimento, se você está apegada a essa crença, qual que é o seu nível em que você está apegada a essa crença, tá bom? Então a gente se vê na nossa próxima aula.